Olá, estudantes de Balsas, como estão por aí? Rapaz, aqui tá bom demais. Aqui nós vamos aprender um assunto hoje super interessante. Eita, vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, alunos do 6º ano, fiquem ligadinhos para mais uma aula que começa agora. Olha só, gêneros e formatos radiofônicos. Professora, que negócio interessante, vamos estudar hoje sobre o rádio? Isso mesmo, talvez você não é muito assíduo desse formato, né? Hoje as coisas já estão em outros veículos, né? Mas ainda é muito usado o rádio. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse gênero e também os formatos que são transmitidos através do rádio, né? Vai ser muito legal a nossa aula hoje, fica ligadinho aí, tá? Bom, a habilidade que será trabalhada hoje, habilidade 9 de língua portuguesa para 6º e 7º ano do ensino fundamental. Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias, rádio ou TV vídeo, tendo em vista as condições de produção do texto, objetivo, leitores espectadores, veículos e mídias de circulação, etc. A partir da escolha do fato a ser noticiado, de relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre o fato, que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas à fonte, análise de documentos, cobertura de eventos e etc. Do registro dessas informações e dados, da escolha de fatos ou imagens a produzir ou a utilizar, etc. E a previsão de uma estrutura hipertextual, no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos. A habilidade é muito abrangente, né? Ela abrange muitos veículos, muitas maneiras, mas nós vamos focar hoje no gênero e formato radiofônico, certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre o rádio. Eita! Quem aí já ouviu um bom programa de rádio? É emocionante, é cativante, a gente se envolve, a gente fica numa expectativa, o que será que vai acontecer hoje, qual será o comentário, né? Quais serão as músicas mais pedidas, as notícias que chegarão. Nossa, é um leque enorme que é trabalhado ali através do rádio, né? Bom, o rádio é uma mídia que agrega uma diversidade de gêneros textuais, com uma variedade de formatos, com objetivos diferentes, direcionados a um público diversificado e que se constitui como um eficaz meio de comunicação, interação e construção de conhecimentos. É verdade. Olha só, antes, quando não tínhamos telefone era coisa para poucas pessoas. Na cidade era contada as pessoas que tinham telefone. A comunicação era muito difícil, né? Eu me lembro que aqui em Balsas, na nossa cidade, tinha um posto telefônico, né? Se alguém quisesse falar com uma pessoa que morasse em Balsas, ligava para o posto telefônico e lá no posto tinham pessoas, funcionários, que iam na casa da pessoa chamar para vir atender a uma ligação. Então, para vocês verem como a comunicação era mais longínqua, mais demorada, né? E assim a gente ainda achava uma vantagem, porque dentro de poucas horas ou poucos minutos, eu me comunicava com alguém que estava em outra cidade, em outro estado, de repente até em outro país. Então, questão ali de 1 hora, de 40 minutos, alguém lá do posto vinha até minha casa, dizia, olha, são 8h30 agora, tem uma ligação para você 9 horas. E aí eu já me organizava, corria lá para o posto. Então, menos de 1 hora ali, aí eu já conseguia
falar com a pessoa. Muito bom para a época, né? Mas hoje nós já temos tecnologias assim que a gente fala simultaneamente com a pessoa. Estou falando e ela está me ouvindo na mesma hora. Coisa muito rápida, né? Eu escrevo e a pessoa já me responde automaticamente, mando fotos, mando vídeos, mando textos, tudo rápido, né? Mas a comunicação não era assim antigamente, né? Mas cada passo que a comunicação foi dando, foi um avanço acontecendo. Para a época, o rádio, nossa, como que alguém está lá em São Paulo falando e eu estou ouvindo aqui em tempo real? Porque o rádio possibilitava isso, né? Lá era falado e através das ondas sonoras era captado o som aqui e a gente ouvia a notícia, ouvia a música, ouvia muitas coisas que eram tratadas através do rádio ali em tempo real, né? O que não tinha era uma resposta rápida, né? Do ouvinte para o locutor, mas pelo menos do locutor para o ouvinte chegava muito rápido. E assim o rádio foi desenvolvido com essa intenção de aproximar mais as pessoas, de agilizar a comunicação, de passar notícias, informações importantes, o entretenimento também, né? As músicas eram feitas às vezes brincadeiras, muito legal. Devido às suas características, como dinamicidade, rapidez, baixo custo, simplicidade e principalmente mobilidade, o rádio alcança um grande número de ouvintes. Desde a criação do transitor, o rádio apresenta uma grande mobilidade, podendo assim ser ouvido em diversos lugares, como no carro, no trabalho, no shopping, etc. Então, por o rádio ter essas características aqui, ele alcança um público muito grande, né? Ele tem uma mobilidade em qualquer lugar que você estiver, fazendo outra coisa, dirigindo, cozinhando, fazendo serviço de casa, dependendo do tipo de trabalho que você está operando, tem como acompanhar o rádio, não é como a TV, que a TV se você não olha, você fica um pouco perdido se estiver só ouvindo, porque você precisa agregar o que ouve à imagem que é transmitida, né? Mas já o rádio não. Tudo é feito através do som, somente do som. Ele é suficiente. Então, se você estiver apenas ouvindo, ótimo. Qualquer lugar que estiver, você consegue acompanhar ali o que está sendo transmitido, né? Então, por essas características é que o rádio ele alcança aí um público muito grande, né? Quando comparado a outros veículos de comunicação, o rádio torna-se bastante peculiar devido ao seu estilo oral-auditivo, pois os textos veiculados durante as transmissões radiofônicas são construídos para serem falados e ouvidos e, consequentemente, alcançar a compreensão do ouvinte, que terá apenas uma chance de ouvir a mensagem veiculada. Olha só, quando a pessoa ele é um ouvinte já acostumado com aquele tipo ali de comunicação, ele já sabe que se passar uma informação e ele não ouviu direito, ele não terá a chance de ouvir novamente. Então ele precisa estar atento, concentrado, para não perder ali o fio da meada, a informação completa, né? Diferentemente dos textos impressos que podem ser revisitados pelo leitor inúmeras vezes, já que estão diante dele em suas mãos, não é? Então, se você tem um jornal impresso, é diferente. Você lê, relê, grifa, mostra para alguém, mostra para outro, leva para onde for. Já a mensagem radiofônica não tem essa característica, então exige do ouvinte ali uma atenção e ele vai ter, vamos supor que gravar, memorizar o que foi dito, porque ele não pode ir lá naquela fonte novamente, né? Mas os ouvintes se adaptam muito bem a essa realidade e conseguem extrair muito bem aquilo que é oferecido, que é fornecido através do rádio, né?
Lembramos que o texto radiofônico, mesmo que construído previamente, ao ser veiculado durante a programação do rádio, conta com vários recursos dos quais o locutor lança mão para alcançar o seu ouvinte, como improviso, ritmo, pausas, sons complementares, voz humana, entonação, dentre outros, os quais o tornam bastante singular. É diferente você ouvir uma notícia em um blog, em uma TV e ouvir uma notícia no rádio. Você percebe que lá no rádio o locutor ele cria uma entonação, ele faz umas pausas, ritmos, ele improvisa ali na sua fala, né? Ele vai incrementando tudo isso para quê? Para chamar a atenção do ouvinte através do que será transmitido apenas oralmente. Como o único recurso que ele tem é o som, então ele precisa explorar muito bem esse som, né? É muito interessante isso. E aí você percebe que uma mensagem transmitida no rádio, você logo percebe, nossa, isso aqui é uma mensagem de rádio, porque já tem aquele jeitinho, aquela característica típica de rádio, né? Muito legal. Tratando-se do gênero jornalístico, que é o rádio, né? É um instrumento de que dispõe o rádio para atualizar seu público por meio da divulgação, do acompanhamento e da análise dos fatos. Os seus relatos podem possuir características subjetivas do ponto de vista dos conteúdos e, portanto, acrescentar ao ato de informar opiniões particulares sobre os acontecimentos. O gênero jornalístico apresenta-se no rádio por meio de diversos formatos. Olha só, o gênero jornalístico também é veiculado através do rádio. No início, o rádio ele tinha essa função principal, que era um jornal, era um informativo. As músicas eram mais assim para incrementar, para atrair mais o público, mas o foco do rádio era passar informações, notícias, fatos, né, de interesse da população. E então eu quero mostrar para vocês alguns desses gêneros jornalísticos que são transmitidos através do jornal. Quero ver se você conhece alguns desses que eu irei apresentar aqui. Olha só, na transmissão radiofônica é possível termos todos esses gêneros jornalísticos aqui. Claro que existem emissoras de rádio que focam mais em alguns, outras emissoras focam mais em outras, né? Mas pode ser possível que uma emissora tenha todos esses gêneros aqui, né? Bom, uma transmissão radiofônica, uma emissora de rádio, ele tem nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, comentários, editorial, crônica, radiojornal, documentário, mesas redondas e debates, programa policial, programa esportivo, divulgação técnico-científica e pode ter ainda muitas outras coisas, né? Para vocês verem como o rádio é rico. Às vezes você pensa em rádio, pensa só em música. Não, a música não é o foco principal, como eu já mencionei. A música foi só ali um atrativo para segurar mais o ouvinte ligadinho. Mas o foco do rádio, desde o início, são essas outras coisas aqui, ó, que eu mostrei para vocês. E nós teremos 2 aulas a mais, porque esse assunto do rádio ele é bem abrangente. Eu vou trazer ele mais detalhado para vocês. Esses gêneros jornalísticos, nós trataremos alguns deles na próxima aula e outros na outra aula, certo? Vocês vão ver como é bem legal, bem interessante. Vão conhecer mais esses gêneros jornalísticos radiofônicos.
Bom, pessoal, então, nossa aula hoje era sobre isso. Eu acredito que foi muito legal, que você entendeu um pouco mais sobre a natureza desse formato, né? E fica ligadinho aí que nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre gêneros e formatos radiofônicos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima aula!